Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, está animada para prosseguirmos estudando o nosso livro Gênesis, né? Capítulo de número 5. Hoje nós vamos falar sobre a natureza de Satanás. Por que, pastor, falar desse xexelento? Porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Nós não podemos valorizá-lo e nem desmerecer também o poder que ele tem e que ele pode exercer nas nossas vidas. As batalhas, elas são ganhas quando se conhece o poder do inimigo, aquele com quem vai se lutar. E é por isso que a gente vai falar um pouco aqui sobre ele, né? Bom, nós sabemos que Satanás existe. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eis que eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, se o próprio Jesus Cristo, ele declarou que viu, ele declarou a existência deste ser criado por Deus. Ele foi criado pelo Senhor. E se ele caiu do céu, ele já esteve no céu, certo? Muito bem. E por que ele caiu e por que ele esteve no céu? Ele esteve no céu porque ele foi criado por Deus, um querubim ungido da guarda de Deus, que se chamava Lúcifer, um anjo de luz, um anjo criado bom. Porém, nós entendemos, irmãos, que a criação dos anjos, que aconteceu antes da criação dos homens, os anjos foram criados como seres muito poderosos e dotados de livre-arbítrio. E quando nós vemos que Satanás ele cai, ele é expulso do céu e ele é precipitado à terra com 1/3, 30% dos anjos, isso demonstra que houve um julgamento, uma expulsão dele do céu. Portanto, o Satanás ele não habita o céu. Aonde Satanás habita? Quando nós vemos o livro de Jó, quando o Satanás se apresenta perante Deus, ele diz que ele vive de rodear a terra. E no Novo Testamento diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Portanto, alguns pensam que Satanás está no inferno, mas o inferno ainda não foi inaugurado. Então, ele está na terra e ele o meio de movimentação dele é o ar, é a atmosfera. A gente vê que ele é muito rápido e ele pode estar rodeando a Terra através da atmosfera, né? No final, ele vai inaugurar, ele que vai ser quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre, o inferno, vai ser o próprio Satanás. Mas, por enquanto, ele está na Terra, certo? E nós precisamos tomar muito cuidado com ele, mas também conhecer, né, algumas características. Por que nós devemos conhecer algumas características? Porque algumas pessoas minimizam Satanás ou até dizem que não existe Satanás. Hoje em dia, não é bem hoje, mas de vários tempos para cá, existem grupos chamados liberais que causam muitos problemas para a igreja cristã. Os liberais, eles estão muito dentro das universidades de teologia e geralmente eles causam controvérsias complicadas. Por quê? A característica dos liberais é de estar fazendo uma interpretação bíblica livre, ou seja, não levam em conta
os requisitos da hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica significa as regras de interpretação dos textos bíblicos. Eles passam por cima disso e eles então interpretam a Bíblia do jeito que eles querem. E os liberais dizem que Satanás não existe, né? E é muito estranho isso, porque a Bíblia deixa clara que ele existe. Muito bem. Por um outro lado, outras pessoas hipervalorizam a natureza de Satanás, né? A gente pode chamar Satanás ou diabo. Satanás é mais uma palavra hebraica e diabo grega que tem como conceito, né, definição, significa o acusador. Diabo significa aquele que joga um contra o outro, ok? Muito bem. E alguns, nessa hipervalorização, acabam colocando alguns atributos a Satanás que são somente, exclusivamente de Deus. Por exemplo, Satanás não é onipotente. Ele não tem todo o poder nas mãos. Ele é poderoso, sim, né? Porém, ele não tem todo o poder nas mãos. Só Deus tem todo o poder nas mãos. Ele também não é onisciente. Ele não consegue saber o que nós pensamos. Ele não tem toda esta ciência que Deus tem. Ele também não é onipresente. Ele não é como Deus que está em todos os lugares. Ele é muito rápido na sua viagem pela atmosfera, pelo ar. Ele é muito rápido. Ele, em questão de segundos, ele pode estar do outro lado da Terra. Porém, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok? Então a gente precisa entender isso também. Agora, na sua natureza, ele é muito astuto. Ele realmente é muito astuto. Ele usa de astúcia, né? Para estar fazendo o quê? Para atingir Deus. E, na verdade, ele usa os ímpios como massa de manobra, né? Para conseguir os seus intentos. E ele tenta destruir, derrubar os santos. Os da fé cristã, ele tenta derrubar para que esteja diminuindo, então, o número daqueles que estão sendo salvos, né? Porque ele sabe, uma coisa ele sabe, ele conhece as Escrituras e ele sabe que ele vai inaugurar o inferno, mas ele não quer ir para lá sozinho, ele quer levar muita gente com ele, ok? Começou derrubando Adão e Eva, né? Levando com sua astúcia propostas muito tentadoras, mostrando o prazer, o hedonismo. Ele tentou Jesus Cristo, né? E ele pode se transfigurar, até mesmo em anjo de luz, como diz em 2 Coríntios 11:14, né? Ele é um grande mentiroso, um hipócrita. Então, ele pode se transformar até mesmo num anjo de luz, né? Mas nós sabemos que a natureza dele é imutável. E para terminarmos aqui, nós vamos entender uma coisa: ele não é invencível, certo? Qual é o nosso papel perante tudo isso? O melhor versículo que eu entendo é o que está em Tiago 4:7, que as pessoas, eles recitam pelo meio quando dizem: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é isso que Tiago 4:7 quer dizer, está pela metade. Leia Tiago 4:7 e você vai ver lá que fala assim: submeta-se a Deus e resista ao diabo. Fazer sozinho resistência ao diabo é muito complicado. Precisa fazer essa resistência em submissão a Deus, na força do Espírito Santo. E aí sim ele fugirá de nós. Então, meu querido irmão, leia, minha querida irmã também, leia o capítulo 5 do seu livro, né? Responda ao questionário do final deste livro, né? E continue submetendo-se ao Senhor.
porque aquele que perseverar até o final será salvo. Muito bom. Deus te abençoe em nome de Jesus.